Opa! Chegou! Tudo bem? Bem-vindo ao nosso Papo de TV, começando mais um programa hoje aqui com tudo que você quer saber dos bastidores da TV e do mundo dos famosos, tá? Já se inscreve aqui no nosso Papo de TV e anota na agenda também que a gente tá ao vivo para todo o... De segunda a sexta-feira, em 2 horários, tá? A partir da 1h da tarde e a partir das 15 para 7 da noite, tá? Então já se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu joinha, porque bomba não falta nesse programa aqui, tá? Hoje a gente repercute uma notícia envolvendo Thiago Leifert. Ele quebrou o silêncio e falou a respeito de uma proposta milionária que ele recebeu de uma emissora de TV, hein? E aí? Qual emissora você acha que é? Daqui a pouquinho a gente desvenda esse mistério, tá? E mais, tem polêmica que rendeu processo milionário ali, né? Uma indenização milionária que foi paga pelo Faustão, hein? Piadinha sem graça. Já já você vai entender o que aconteceu e pra quem que o Faustão pagou essa multa, essa indenização milionária. E outro assunto aqui, né, bem polêmico, envolve o apresentador Augusto Liberato, né, que faleceu em 2019. Diziam que ele era dono de uma empresa, né, que ele tinha aí um grupo alimentício com o nome dele. Já já você vai descobrir se isso é verdade ou não, porque é um boato que falam há muito tempo, né? Acabou virando até uma lenda urbana. E a gente vai desvendar tudo isso no nosso Papo de TV, que começa agora, Ítalo Nascimento. Tudo bem com você? Você já foi no grupo alimentício Augusto Liberato? Já passei algumas vezes, já me senti aí algumas vezes, né? Deixar ali boa parte do meu dinheiro lá pra tomar uma água. E tinha um upa-upa do Gugu? Não tinha, se tinha, tava bem escondido. Não vi. Tava upando em mas outro lugar. o upa-upa do Gugu tá abandonado, né? Sendo vendido aí com outros nomes, mas existe ainda, mas não lá no Grau. Pelo menos lá eu não vi, não. Mas vamos lá, oi pra você, pra o pessoal de casa também, meu querido consagrado Daniel. Chegamos aqui com muitas fofocas, eu quero já pedir pro pessoal se inscrever aqui no canal, porque temos lives de segunda a sexta-feira, 1h da tarde, também a partir das 15 para as 7 da noite. Temos meta de inscritos, então reforçamos sempre o pedido para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, também convidar os seus amigos, não esquecer de curtir as lives, ativar esse sininho e aproveitar os recortes que saem diariamente. São recortes dia de segunda, terça, quarta, finais de semana, todos os dias. Todo dia, de domingo a domingo. Domingo a domingo, então não esqueçam. Se inscrevam aqui no canal, que vocês sempre ficarão bem informados, até porque sempre que existir necessidade, a gente vai entrar com plantão, vai trazer aqui alguma notícia de última hora, porque a gente quer te manter bem informado. Mas vamos lá então, Daniel, começar aqui com o nosso arsenal de fofocas no dia de hoje. Porque, o que acontece? Um dos maiores apresentadores aí, ex-apresentadores eu diria, porque hoje ele não tá mais exercendo a função, né? O Thiago Leifert, a gente sabe que ele trabalhou na Globo durante bastante tempo, passou pelo esporte, passou pelo entretenimento, apresentou vários reality shows, dentre ele o próprio Big Brother, apresentou também, né? The Voice, apresentou a Super Dança dos Famosos, ficando no lugar do Faustão, né? Então, assim, teve bastante trabalho lá na Globo. Ele já falou recentemente em entrevista que a Globo ofereceu um valor milionário para ele continuar, mas ele não quis. Ele falou que mesmo oferecendo esse valor gigantesco ali, que era uma proposta praticamente recusável, tirando pelo fato que ele realmente recusou, não foi o dinheiro o motivo dele ter saído. Ele estava ganhando bem, mas ele queria ter um momento, ele queria controlar o próprio tempo. Pelo menos foi isso que ele disse. Mas conversa vai, conversa vem. Thiago Leifert abriu o jogo também sobre um outro caso. Ele comemorou a vitória em um processo contra Léo Dias. Ele disse, inclusive, Daniel, que Léo Dias não é mais réu primário. É verdade. Segundo ele, depois que o Léo soltou uma nota, né, que citava ali o apresentador, não concordando com essa nota, o Thiago tentou entrar em contato com o Léo Dias nas redes sociais para falar sobre isso. Falou, olha, Léo, não é bem assim, essa nota, se eu não estiver equivocado, citava até o pai, né, do Thiago Leifert ali na época, né?
E o Léo Dias não teria respondido, teria alfinetado, né, o Thiago Leifert e teria reforçado ali a informação, né, que a fonte teria dado para ele. Então, Thiago Leifert entrou na justiça, obviamente o jurídico ali do Léo Dias recorreu, né, mas o Léo Dias acabou, segundo disse aí o Thiago Leifert nessa entrevista, o Léo Dias perdeu essa ação e responde criminalmente, então ele já não teria mais réu primário. Inclusive, no recorte, né, dessa entrevista, o Thiago Leifert fala, ó, quem quiser processar o Léo Dias, já processe sabendo que ele não é mais réu primário, não vai ser preso, mas vai responder aí por uma pena alternativa, ele que já foi condenado, segundo o Thiago Leifert, tá? É uma confusão entre os dois, porque a gente tá falando dos maiores jornalistas de celebridades aqui do Brasil, né? Deu uma nota ali a respeito do Thiago não concordou, tentou conversar com o Léo, ele não teria respondido, então ingressou aí com essa ação judicial criminal contra o apresentador do Fofocalizando. Então o Léo Dias já não tem mais esse réu primário e o Thiago Leifert tá comemorando aí a feliz da vida essa vitória, né, processual. Inclusive, história, né? É bem polêmico, essa situação bem séria também, né? Porque, assim, além de ganhar a indenização, o Léo Dias vai ter que responder criminalmente por essa situação. Além de perder, né? Perder a ação. Exatamente, paga a ação, a indenização e também perde o réu primário. Ele explicou o seguinte, olha, ele falou que pediu uma retratação, né, e que ele não fez, e que por conta disso ele processou o Léo Dias em 2020 e ele perdeu em todas as instâncias, tá? A justiça, inclusive, teria dado uma pena alternativa para Léo Dias. Disse o Thiago Leifert o seguinte: ele foi responsabilizado criminalmente, ele vai cumprir pena agora. Não vai para a cadeia, mas será aí uma pena alternativa, né? Como o Daniel já tinha adiantado aqui nessa entrevista que ele concedeu. A matéria Homem Forte do Conar, que atacou Gustavo Lima, é pai de Thiago Leifert, foi publicada no ano de 2020 e gerou muita repercussão. A matéria insinuava que o pai do artista, o executivo Gilberto Leifert, teria atuado para que o sertanejo fosse investigado pelo órgão de fiscalização do setor publicitário. A informação era falsa. Segundo detalhes da decisão judicial, Léo Dias vai cumprir 67 dias, desculpa o trocadilho, de serviços comunitários e ainda precisa pagar aí uma multa estipulada em R$40 mil, né? Então, a situação não ficou fácil para Léo Dias, que vai ter aí que pagar esse valor de indenização e cumprir 67 dias de serviços comunitários. Soltar fake news não é brincadeira, não. A internet não é mais terra sem lei. Tem muita gente que acha que é isso. Tem muita gente fazendo carreira, inventando notícia. A gente já trouxe aqui, tem recorte aqui no canal de programa de televisão que tá se ferrando na justiça por causa disso, perseguindo o apresentador da TV Globo. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque por mais que seja uma pena alternativa, a pessoa fica com o nome manchado por conta de uma notícia falsa, né? A estrela que tá ali fica com a história manchada, porque para muita gente essa informação é verídica, porque ela só leu uma vez, ela só leu a notícia, então vai ficar aquilo ali. Então, quando não existe uma retratação, inclusive nem tem informação aqui de que a justiça obrigou ele a fazer retratação, né? Somente os serviços comunitários e a multa. Então, assim, para quem leu a notícia na época, vai levar isso como verdade absoluta até hoje, né? É bem complicado quando esse tipo de coisa acontece e, mais uma vez, é criminoso. O Léo Dias não se pronunciou, né? Pelo menos até agora que nós vimos não houve esse pronunciamento, mas na época ele endossou, confirmando ali que realmente era isso. Mas é aquilo, né? Tem que ver também se não é uma interpretação, se a matéria foi tirada por conta que ele não gostou ali da citação. Tem que entender um pouco como que foi esse contexto, mas segundo o Thiago Leifert, esse processo não segue em segredo de justiça e que as pessoas podem consultar também. Só não indicou o número do processo, né, para que a gente pudesse consultar. Mas houve, né, essa condenação, Léo Dias segundo, o Thiago Leifert não é mais réu primário. E é aquilo também, né, se existiu alguma coisa de errado, tem que conversar com o jornalista, resolve, tenta negociar. Como não teve essa possibilidade, entraram na justiça e houve, segundo o Thiago Leifert, essa vitória aí favorável ao Léo Dias, mas isso deve se estender. A gente fala de problema de justiça, né? Então deve se estender por mais um
tempo, tá? A gente, claro, tá de olho nesse assunto e vai trazendo as novidades pra você no nosso Papo de TV. E falando em novidade, vamos falar daquela curiosidade que eu mencionei na escalada aqui? Que é a respeito, lembrando que daqui a pouquinho tem uma bomba envolvendo o Faustão, tá? Mas agora a gente gira o nosso Papo da Fofoca e fala sobre uma curiosidade envolvendo o Gugu Liberato, porque muita gente fala, né, sobre o grupo alimentício Augusto Liberato, que seria o Graal. E, gente, não, o grupo alimentício Augusto Liberato não existe, tá? O Graal não significa isso. Mas, afinal das contas, Gugu era ou não dono do Graal? E aí, ele era dono do Graal? Primeiro vamos falar do que é o Graal. É uma marca antiga já, né, de postos de combustíveis, que na verdade ficou muito conhecida não só pela parte dos postos de combustíveis, né, ficou conhecida por ser uma conveniência, né? Você tem comida, tem banheiro, né? Pra quem tá viajando ali, para no Graal, vai no banheiro, descansa um pouquinho. Tem um self-service deles. Estica as pernas, descansa alguns minutos ali. E é uma rede muito antiga, acho que é uma das pioneiras aqui nesse nicho aqui no Brasil. Depois surgiram várias outras, né? E aí, de quem que era o Graal? Do contrário do que muita gente pensa ali, a rede ela não pertence ao Gugu Liberato, tá? Ela foi fundada por portugueses em 1940, mas muita gente acreditava ali que o Gugu ele era dono do Graal. E de certa forma, não é um erro, tá? Muito grande, porque ele era sócio do Graal, né? Segundo o Diário do Litoral, né? O Gugu detinha 25%, o Gugu tinha 25% de uma unidade da rede de postos, mais especificamente as lojas de Barueri, interior de São Paulo, tá? Ou seja, ele tinha apenas ação de uma única loja, ele não era dono ali da marca. E aí cai por terra, né, aquela fake news que falaram, né, Grupo Alimentício Augusto Liberato. Inclusive, ele chegou a ser questionado pelo Porchat, quando ele foi no programa do Porchat, ainda na Record, sobre isso ele falou que ele era acionista, né, de uma unidade, não é dono do grupo inteiro, né, então assim, eu acho que isso se tornou mais um meme na época. Uma lenda, né? Porque é bem parecido, né? Do jeito que você falou, Grupo Alimentício Augusto Liberato, né? Faz a sigla certinho, mas não tem nada a ver, é só coincidência mesmo. Ele não é dono. Muita gente aí questionou isso e chegou a resposta vinda aí naquela época da entrevista pelo próprio Gugu, né? Ele não escondeu, não fugiu de responder e confirmou que ele era dono, mas na verdade era só de uma parte, digamos assim, né? Ele era um sócio ali de 25% em uma das áreas. Mas fica aí essa informação. Então, vocês que estão assistindo aí, passem para os seus coleguinhas que acreditaram nessa fake news, que na verdade é só o meme mesmo. Ele não era dono, não. Em partes, né? Ele tinha ali 1% de uma única loja. E tá tudo bem também, né? Não tem problema. Então, em parte, em teoria, a notícia não tá tão errada assim. Ele tinha ações do Graal. Exagerada, né? Exageraram, né? Aí virou. E a sigla, que é o que mais chamava atenção, não tem nada a ver também. Não então, é. a sigla não é, porque quando abriu em 1940 já era esse nome. E o que significa? Graal, vem de Santo Graal, né? Mas será algum outro significado? Se tem, acho que não explicaram. Né? Se tem, ainda não explicaram, mas vem do Santo Graal, pelo menos é o que faz mais sentido, né? É o que parece, né? Não é uma sigla, né? Só uma palavra ali que eles usaram pra falar, então, da rede Graal, tá? Não é, então, do Gugu Liberato, mas o Graal é muito conhecido, pelo menos pelos paulistas, né? Eu acho que não tem em outros estados, acho que é uma empresa paulista mesmo. Então o Gugu não é dono aí do grupo, não existe o Grupo Alimentício Augusto Liberato, como muita gente tava pensando que existiria, tá? Mas é aquilo, né? Quem estiver viajando por São Paulo, passar na frente do Graal de Barueri, já sabe que o Gugu tem uma porcentagem ali, 25%. Tinha, né? 1/4. Não, tem ainda, né? As empresas ali que gerenciam os negócios do Gugu, acho que vão manter com toda certeza aí os 25% que ele tinha. Então, desmentimos aqui a fake news, Gugu não era dono do Graal, ele era dono de uma única loja lá em Barueri. Então, se você passar por lá, imagine que o Gugu Liberato já esteve ali, tá?
Vamos girando o nosso papo da fofoca. A notícia que a gente fala agora, o assunto, né, que a gente fala, ele é um pouco pantanoso, tá? E envolve o apresentador Fausto Silva. A gente sabe que o Faustão, ele não nasceu apresentador, ele nasceu humorista, né? E ganhou muito destaque sendo humorista. Porém, algumas das coisas que ele falou ao longo da carreira dele geraram muitos problemas. E uma dessas foi parar na justiça, olha só. Uma piada que ele teria feito, né, com um câmera, fez com que um processo milionário caísse aí nas costas do Faustão. A gente acompanhou todo o drama que ele passou recentemente por conta de um transplante cardíaco, né? Mas antes disso, Faustão não tinha papas na língua, não tinha ali, né, média, e falava tudo que vinha na cabeça mesmo, tá? Que era uma das características, né, inclusive dele no programa Perdidos da Noite, ali exibido na Band, depois no Domingão do Faustão e tudo mais, era a forma muitas vezes indelicada como ele brincava com a produção. Que assim, era indelicada. Faustão, ele era escroto pra brincar com a produção dele. Era outro Faustão. Hoje a gente percebe como ele amadureceu, Amadureceu, né? Pra caramba, muito, com certeza. Mudou muito, mas antes, assim, são piadas horrorosas que você assiste assim, dá muita vergonha alheia, inclusive. Pela época também, né, você pra notar que naquela época era, digamos assim, muito mais permissivo, as pessoas viam isso com muita normalidade. Ou existia uma né, negligência zoar também, a cara né? dos outros, a negligência, isso, porque as pessoas levavam isso como se fosse natural, né? Aquele ambiente de trabalho onde você pode zoar com a cara de todo mundo, assim, mesmo se você não tiver a autorização daquela pessoa, porque uma coisa é você brincar com quem você tem autorização, com quem você conhece, e outra coisa é você sair brincando com qualquer um. E esse caso do Faustão é o seguinte, meio de tantas piadas, um membro da equipe ficou famoso. Ivalino Raimundo da Silva, o câmera gaúcho. Ele era bem calado, né? E era o alvo preferido de Faustão na hora das piadas. Com cara de poucos amigos, ele ficava parado ali e seguia o trabalho dele, ignorava as brincadeiras de Faustão. Ele era chamado de corno, gaúcho do armário, galã de velório, dentre outras coisas aí, até as mais pesadas que eu nem vou citar aqui. Ivalino virou um personagem do programa. Na hora do Quatro Gatinhas do Faustão, também ouvia piadas e uma trilha sonora que ia de Maísa a Agostinho dos Santos. Porém, meu amigo, no ano de 95, o câmera finalmente perdeu a paciência e processou a Rede Globo, além de também mover um processo contra o apresentador Fausto Silva, pedindo a indenização de R$1 milhão por dano moral e material. Na época, o câmera afirmou não reclamar porque ele tinha medo de represálias. A Globo recorreu, alegando que não houve desrespeito aos direitos individuais do câmera e que ele teria autorizado o uso de sua imagem. Porém, no ano de 2003, o STF manteve a condenação à emissora e ao Faustão. Mesmo com esse processo, o apresentador continuou com seu humor aí, fazendo piadas, mas deu aí ficou um pouco mais leve. Pesou no bolso, assim, né? Pesou no bolso. A gente sempre fala que quando pesa no bolso, a pessoa realmente, né, tem que fechar o dinheirinho ali pra ficar aí um pouquinho mais tranquilo. Então, o que é? A Globo, juntamente com o Faustão, teve que pagar cerca de R$1 milhão e o câmera gaúcho aí saiu do ar, né? Ficou aí no anonimato, mesmo depois de passar tantos anos sendo zoado em televisão nacional. Voltou a ser notícia no final no final de 2020, quando ele faleceu aos 81 anos. Ele sofria de mal de Parkinson e acabou sendo vítima da Covid-19. Né? Ele acabou aí sendo enterrado em Niterói, no Rio de Janeiro, com problemas pulmonares, né? Então houve aí essa situação. O câmera foi indenizado, né, por conta aí dessa situação com a Globo e com o Faustão. O STF teve que se meter na história, né, já que a Globo tinha recorrido, mas as piadas aí segundo ele, não tinham sido autorizadas. Ele só aceitava calado porque ele tinha medo de ser demitido. E a gente vê isso acontecer até hoje em muitos lugares, né? As pessoas têm muito medo de represálias e acabam se tornando aí alvos fáceis, né? Muitas vezes até de assédio moral, que nesse caso poderia até ser caracterizado, né? Com toda certeza, eu acho que brincadeira tem hora, e quando você pega pra humilhar uma pessoa ao vivo, independente da época, não é o certo, porque se fosse com você, você também não gostaria, né? E é aquilo.
desnecessário, chamou de corno, chamou de outras coisas assim que nem vale a pena a gente mencionar aqui, porque são coisas extremamente pesadas e é aquilo, pagou pela língua. Acho que independente de tudo aquilo que a gente falou aqui no programa, que o Fausto passou e que torcemos muito pela recuperação dele, isso não extingue aquilo que aconteceu com esse profissional antes, né? Então, foi merecido mesmo, tem que pagar. Às vezes a gente paga pela nossa língua, a gente paga em dinheiro pela nossa língua pra gente mesmo comprar uma lição. De certa forma, você tá comprando uma lição ali e entendendo que você não pode brincar com todo mundo, que intimidade não é desse jeito, né? Que tem certos tipos de frases, de coisas que podem até soar engraçado nos ouvidos mais, né, mais duvidosos, mas que não são brincadeira, que não é uma coisa pra chacota, sabe? Que não é uma coisa que é legal pra todo mundo, porque risada, piada é legal quando todo mundo ri, mas quando você começa a denegrir uma pessoa, aí já não faz muito sentido. Então existiu esse processo, infelizmente esse câmera, né, o Renato Laranjeira, ele faleceu, né, no último ano, na verdade no ano retrasado, por conta da Covid-19, e esperamos que isso tenha servido de lição, né? Porque se você pega até no YouTube mesmo pra ver os antigos Domingões, os antigos Pedidos da Noite, você vê um Faustão bem mais bagaceiro, assim, um Faustão bem mais desnecessário, bem mais estúpido, né? Era um Faustão que particularmente eu não gostava. Que na época... E até na própria Globo ele teve seus momentos assim, Sim. mais pros anos de cá, onde ele dava broncas ali no pessoal ao vivo. É verdade. Quando ele entrava no Switcher, né, pra reclamar, porque aqui não tá funcionando tal coisa e tudo mais. É. Então, assim, às vezes é muito num tom de brincadeira, mas até que ponto é brincadeira, né? Sim. Até que ponto aquilo ali não é uma forma de você estar pressionando na TV aberta, que às vezes aquela pessoa não queria nem aparecer, Exatamente. sabe? Então, assim, é uma situação bem séria mesmo, que acabou pesando no bolso, eu acho que por isso mudou muita coisa, mas por outro lado, é aquilo, a piada é boa, a brincadeira é boa, mas quando tá todo mundo rindo, quando você torna uma pessoa o alvo das risadas de todo mundo, aí você não tá rindo com ela, você tá rindo dela, né? E é isso aí que nasce o problema, ao meu ver. Com toda certeza, e é aquilo que a gente sempre fala, né? Não faça pras pessoas o que você não quer que façam pra você. Então, hoje a gente viu ali, durante muitos anos, um Faustão muito mais contido, um Faustão gostoso de assistir, né? Aquele programa bacana da gente ver. E não isso, porque isso realmente não é TV brasileira, isso não é humor, isso não é engraçado. Quando você pega pra zoar com a cara de alguém, a ponto de perceber que a pessoa tá desconfortável, não é humor, não é engraçado. Diferente, por exemplo, se a gente visse o câmera humilhando o Faustão e o Faustão rebatendo isso aí, beleza. Eu acho que a pessoa que humilha a outra tem que ser humilhada do mesmo jeito, tem que ser olho por olho, dente por dente mesmo. Mas não foi o caso. Ele tava ali zoando com a cara do trabalhador, o cara tava ali pra entregar o programa dele e ficou, claro, com medo, né, de represália, ficou com medo de ser mandado embora, porque todo mundo tem, gente, medo de ser mandado embora. Com né? certeza. Você depende daquilo ali, até o Todo momento... mundo tem boleto pra pagar, meu amigo. Exatamente, todo mundo tem boleto pra pagar, ainda mais pai de família, né, tem aí, não sabemos as condições que ele vivia na época, né, pediu, ganhou essa indenização e é merecido mesmo. Acho que brincadeira tem hora. Quer brincar com alguém? Então fala ali pra produção, olha, separa um humorista aqui, já deixa ele avisado que ele vai ser... Ou se você quer brincar com alguém da equipe, pelo menos você chega a combinar com aquela pessoa que você vai brincar. Olha, vou dar uma zoada aqui em você e tal. Verdade. Você quer... Você tem... E outra coisa, você tem... a proximidade necessária com aquela intimidade pessoa. Mesmo, né? Intimidade, exatamente, porque realmente não faz sentido isso, você utilizar o seu espaço ali pra ficar humilhando alguém, né? Então eu acho que foi bem pago, bem feito, mas obviamente que isso foi coisa do passado. Hoje o Faustão já tá até aposentado da televisão, né? A gente viu toda a luta dele com a questão do transplante e infelizmente o câmera faleceu, perdeu pro Covid, né? Perdeu a vida pro Covid, assim como mais de 600 mil pessoas perderam aqui no Brasil a vida pro Covid, mas fica aí, né? Essa atualização sobre esse caso aí que realmente é bem chato, né, de se falar. É verdade, bem chato, né? E deixa aqui nos comentários se você gostaria que fosse você, se fosse seu pai, alguém da sua família, que aí as pessoas vêm tacando hate na gente, né? Ai, mas nossa, tudo que ele passou...
Gente, isso aconteceu antes, tá? A gente tá resgatando essa informação aqui porque realmente é uma curiosidade, tá? A respeito desse processo aí do Fausto, tá? Nós não temos mais tempo, mas olha, obrigado pela sua companhia mais uma vez. Já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e deixa o seu joinha, porque a gente tá ao vivo de segunda a sexta-feira, a partir da 1 da tarde e a partir das 15 para 7 da noite. Lembrando que você pode ver e rever esse programa a hora que você quiser na aba de vídeos do canal, e que os recortes saem ao longo de todo dia aqui no YouTube e lá no meu TikTok, que o link tá aqui na bio, tá? Então, a gente se encontra na próxima, tem muita fofoca ainda. Então, tchau. Acabou. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.